Ok, gente, vamos começar a parte 2 da aula sobre radiação. E hoje a gente vai começar falando sobre a analogia com circuitos elétricos. Vamos começar pensando na troca de calor entre duas superfícies cinzas. A gente tem na figura uma superfície 1, uma superfície 2. A gente já sabe que entre elas existe um fator de vista, né, F12, que é a fração da energia de 1 que chega até 2. E existe o fator de vista F21, que é a fração da energia de 2 que chega na superfície 1. A gente pode então pensar na taxa de transferência de calor entre 1 e 2, Q12, como sendo a diferença das radiosidades, ou das radiâncias, melhor dizendo, né? As radiâncias E12 e E21. E12 é o total de calor que chega da superfície 1 até a superfície 2. Total de calor por unidade de tempo, né? É um fluxo de calor, essa radiância. E12 é o fluxo de calor que sai de 1 e chega em 2, e E21 é o equivalente, trocando 2 por 1. Como a gente calcula essa radiância? Bom, é só a gente pegar a radiosidade e multiplicar pela área e pelo fator de vista. Vamos lembrar o que era a radiosidade mesmo, né? A gente já tinha definido essa grandeza. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Aqui, ó, a radiosidade é o total de energia que emana de uma superfície, né? Total de energia que essa superfície emite por radiação. Ela é igual ao E, que é a própria potência emissiva da superfície, que é igual a sigma T a quarta vezes o epsilon, que é a emissividade, né? Que está aqui, né? O E é o epsilon EB. Epsilon é a emissividade, EB é a potência emissiva de corpo negro, que é igual a sigma T a quarta. Além disso, a superfície emana qualquer energia que é refletida por ela. Então, se ela está sendo irradiada, né, tem aqui uma irradiação G, parte dessa irradiação vai ser refletida pela sua superfície, se ela não é um corpo negro. Qualquer objeto, né, não é. Na verdade, pouquíssimos objetos são corpos negros de verdade. Todos eles são apenas aproximações de corpos negros ou corpos cinzas. E existe uma certa refletividade da superfície ρ, portanto, a energia que é irradiada, parte dela vai ser refletida. Ρ, então ρg é o fluxo de calor que está saindo por reflexão, simplesmente da irradiação recebida. Somado com a potência emissiva, a gente tem o J, que é a radiosidade da superfície, o total de energia por segundo que deixa a superfície, né? Então essa é a radiosidade J. Vamos voltar aqui então na analogia com circuitos. O fluxo de calor que sai de 1 e chega a 2, né, é igual à radiosidade, que é um fluxo, vezes a área, que nos dá uma taxa de energia que sai da superfície 1. J1A1 é o total de calor que está saindo da superfície 1. Se você multiplica isso por F12, você tem o total de energia que sai de 1 e chega até 2. Certo? E aí, subtraindo o calor que sai da superfície 2, que é o J2A2, vezes o F21, que é a parcela que chega na superfície 1, vinda de 2, né? Essa diferença é o fluxo, quer dizer, vamos dizer, o balanço, né, do que sai com o que chega. Q12 é o que sai da superfície 1, menos o que chega na superfície 1, vinda de 2, né? Então, é o que sai da superfície 1 e chega na superfície 2, menos o que sai da superfície 2 e chega até 1, e isso é a taxa de transferência de calor entre as superfícies 1 e 2. Mas reparem que existe uma relação entre os fatores de vista, né, que nos diz que A2F21 igual a A1F12. Eu posso então substituir aqui o A2F21 por A1F12 e colocar tudo em evidência. O Q12 vai ser igual ao A1F12 vezes J1 menos J2. Uma outra maneira de escrever esta equação aqui de baixo é fazer assim, passar o A1F12 dividindo aqui, né? Ó. É a mesma coisa, não muda nada, é apenas uma questão de forma, tá? Uma maneira de representar. Por quê? Porque isso tem cara de lei de Ohm. Se eu definir uma resistência deste circuito equivalente como sendo 1 sobre A1F12,
tá? Que tem uma resistência dada por 1 sobre A1F12. Eu vou chamar de R12 aqui, simplesmente para encontrar uma notação para isso, tá? Mas a resistência é 1 sobre A1F12. O fluxo é o Q12, que seria a corrente elétrica, né? O fluxo aqui. E a diferença de potencial é J1 menos J2. Reparem que anteriormente a gente definia a diferença de potencial como sendo a diferença de temperaturas. Mas agora em radiação a gente define a diferença de potencial como uma diferença de radiosidades, né? As radiosidades J1, J2 com o fluxo percorrendo a resistência equivalente, indo de J1 para J2, supondo que J1 é maior que J2, né? E daí o fluxo vai do lugar de maior radiosidade, que é a superfície 1, para o de menor radiosidade, que é a superfície 2. Repare também que a gente está pensando sempre em trocas de calor em estado estacionário. Essas equações de resistência equivalente ou de circuito equivalente, né, só fazem sentido em estado estacionário. A gente já sabe disso quando lidou com condução de calor e condições de contorno, por exemplo, convectivas, né? Tá? Então, aqui está a resistência equivalente da troca de calor entre duas superfícies cinzas. Existe uma resistência que depende da área da superfície 1 e do fator de vista F12, né? Mas a gente sabe que o A1F12 é igual ao A2F21. Então elas são, tanto faz aqui a ordem que você coloca, né? É a mesma coisa. O fluxo Q12, por hipótese, vai de 1 para 2. E a diferença de potencial é a diferença de radiosidades J1 menos J2. Ok? Bom, para esse vídeo tá ok. A gente vai ver na sequência mais uma parte do circuito equivalente que vai servir para a gente montar no final o circuito equivalente de superfícies trocando calor por radiação. Tá? Então até daqui a pouco. Valeu!